Olá, estamos iniciando aqui mais um Poderosamente pelo canal do YouTube Frois Film Play. Antes, gostaríamos de convidar você. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho e você vai receber as notificações assim que o vídeo for postado. O tema de hoje, fome emocional. Como sempre, temos aqui a presença da psicóloga Maricele Verni. Tudo bem? Tudo ótimo, Antônio, e você? Tudo bem. Fome emocional ou comer por emoção? Estou emocionado, vou comer exageradamente. Tema esse que, pelas pesquisas aí, Maricele, 70% das pessoas pensam assim. Isso. E você sabia, Antônio, que existem diversos tipos de fome? Vamos começar falando um pouquinho sobre a vontade de comer. Vamos supor, né, que a gente chega na padaria para comprar um pão e tem aquele cheirinho, né, de pão recém-saído do forno. Não é fome? Não é fome, é vontade de comer, porque através do nosso olfato estimula o nosso paladar e a gente sente vontade de comer. Existe a fome propriamente dita, que é quando o nosso estômago está vazio e pela fisiologia, né, do nosso corpo a gente precisa comer para se manter vivo. Existe a fome social, que você já percebeu que quando a gente se socializa sempre tem comida? Ah, vamos fazer um chá de bebê. Tem comida, aí chega lá a pessoa acaba comendo. Ah, vamos assistir um filme, tem uma pipoca, você acaba comendo a pipoca. Ah, vamos sair para tomar um café, a pessoa acaba tomando um café, comendo um bolo, alguma coisa, né? Então essa é a fome social, a fome que socializa as pessoas. E o tema de hoje é um quarto tipo de fome que se chama a fome emocional. Por quê? Porque o ser humano, ele também se abastece não somente de alimento, de ar, de água, ele se abastece de sentimentos também, de emoções. Então, quando as nossas emoções estão desencontradas, quando o nosso emocional sai um pouco dos trilhos, como um mecanismo de defesa psíquico, a gente acaba comendo sem estar com fome, sem que o corpo físico precise, né, daquela alimentação. Por quê? Porque é um sistema de compensação. Então, normalmente, quando as pessoas estão ansiosas, nervosas, tristes ou abaladas emocionalmente, aciona o sistema de defesa psíquico e ela compensa o abalo dessas emoções através da comida. E é assim, interessante a gente falar que a diferença entre a fome, que o nosso corpo precisa de alimentos, né, senão a gente morre, a diferença entre essa fome e a fome emocional é que a fome emocional ela surge do nada. De repente a pessoa está na casa dela, dá uma vontade, uma fome assim, uma vontade de comer um doce. Aí ela vai lá na geladeira e come um doce. E ela se sente mais tranquila depois que ela come. Só que como a parte emocional não se resolve através da comida que ela acabou de comer, né, no caso um doce, daqui a pouco ela vai e toma um pouco de refrigerante. Aí não resolve, só resolve momentaneamente. Daí daqui a pouco ela vai e come um pedaço de pão. Aí a ansiedade diminui, ela fica mais tranquila nas emoções, mas não vai resolvendo, porque a causa de tudo isso é um abalo emocional. Então a gente precisa ir lá na causa das questões emocionais que estão desencadeando essa fome emocional. Entendeu? Esses 70% que os números apontam aqui, que dos brasileiros, de alguma maneira, eles revelam que já sentiram essa fome, como se diz ali, beliscando ou no evento, entendeu? Não era uma fome, né? Mas eles sentiram essa necessidade. E os outros 64% que foram ouvidos, que comeram em excesso porque se encontravam ansiosos, se encontravam estressados. Sim. Esse mesmo número
caiu para 60%, que já se pegaram no momento comendo, aí pensa, mas eu estou comendo porque eu estou mal-humorado, estou chateado, então por isso que eu estou comendo. Ele tem essa consciência. Sim. E aí o número sobe para 66%, que afirmam sentir esse desejo, essa vontade de comer um alimento específico. Quando ele não está bem, ele, sei lá, uma pizza, um doce, ele tem aquela preferência. Sim. Que ele procura aquele tipo de alimento. Interessante que o cérebro do ser humano é muito inteligente. E o cérebro sabe que a gordura e o açúcar é muito prazeroso de ser comido. Então, quando a pessoa está sentindo essa fome emocional, ela normalmente vai em alimentos altamente calóricos, né, com muita gordura e doces, né, por causa do açúcar. Então, é pizza, lanche, chocolate, refrigerante. Nunca a pessoa ansiosa, que sente essa fome emocional, ela vai comer um alface, um brócolis, chupar uma laranja, comer um abacaxi. São sempre coisas muito calóricas, como eu já falei, né? Alimentos à base de gordura e açúcar. E também, Antônio, eu já ouvi assim de várias pessoas, por exemplo, num momento tenso, a pessoa comprou uma caixa de chocolate, ela falou, eu não vi, mas eu comi tudo, sobrou um bombonzinho dentro da caixa. Por quê? Porque é um processo inconsciente. É ansiedade, hein, no caso? Existem pessoas que fazem isso por ansiedade, existem pessoas que fazem isso por frustração, mas não é assim consciente, por exemplo, eu estou ansiosa, então eu vou comer uma caixa de bombom que vai diminuir a minha ansiedade e eu vou ficar melhor, pelo menos momentaneamente. É inconsciente. A pessoa ataca a comida e quando ela viu, ela já comeu, né, numa quantidade maior. E daqui a pouco tem que ir lá comer mais um pouquinho e mais um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente come, é extremamente prazeroso, né, comer. Mas o prazer que a gente sente comendo, ele não diminui as causas do que a gente está sentindo. Já pensou o quanto seria bom eu como um chocolate e resolvo a minha frustração? Eu como uma pizza e aí a partir disso eu não fico mais ansiosa? Então não é assim que as coisas funcionam. E quais são ali? Bom, tem os sinais de alerta que acende aí nessas questões também, né? Uhum, tem ali aqueles sinais, opa. Normalmente a pessoa percebe, né? Aumentou de peso. Isso, ganho de peso. E esse sinal de alerta, Antônio, é importante a gente falar, porque a fome emocional, ela pode ficar um pouquinho mais grave, se transformar em um transtorno alimentar, que é uma compulsão por alimento, porque a gente come para viver, né? Mas na compulsão alimentar, a pessoa vive para comer, porque a intensidade e a frequência das dores emocionais dela são tão grandes que ela precisa da comida para aliviar o sofrimento psíquico. E a partir daí pode existir uma bulimia, uma anorexia, que aí já é tema para outro programa que a gente vai fazer, né? E na verdade isso causa um certo desequilíbrio, né? Com consequências danosas, né? Para a vida das pessoas. Uhum. Traz prejuízo, né? Principalmente na questão da saúde, né? Algumas pessoas acabam adquirindo uma diabetes, problemas de colesterol, né? Outras disfunções orgânicas, porque o organismo ele não dá conta de equilibrar a quantidade, né, de alimento que a pessoa vai ingerindo. E como eu disse, né, é sempre alimentos de alto valor calórico, né, açúcar, gordura, essas coisas. Vamos dar um pequeno espaço. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos. Voltou. Bom, estamos de volta, Maricele, com o tema de hoje, fome emocional, chamado comer por emoção. Estou emocionado por algum motivo, por alguma razão, e eu tenho a necessidade de ir até a geladeira, ou, enfim, me alimentar. Sim. Quer dizer, como manter esse controle, hein? Tá sempre atento.
Tem que estar atento, né? A gente mantém o controle das causas. Comer sem estar com fome de verdade, sem estar com o estômago vazio, esse comer sempre vem precedido de um desequilíbrio emocional. Antônio, 100% das vezes a pessoa ou ela vai estar ansiosa, ou entristecida, ou apreensiva, ou deprimida, porque existem casos de depressão que a pessoa para de comer, mas existem casos que a pessoa começa a comer demais. Existem casos onde a pessoa, vamos supor, vai ter uma entrevista de emprego, começa a ficar nervosa, começa a comer. E momentaneamente, em um primeiro momento, comer diminui a ansiedade, porque como eu falei, comer é prazeroso, né? E a competitividade também nos leva a isso, né? Nós vivemos dias hoje que é muito competitivo em todas as áreas e sentidos, sempre tem a competição, né? E Sim. você tem que procurar cada vez melhorar. Isso causa uma certa ansiedade, né? Mas olha que interessante isso que você está falando. A competição, ela é saudável porque ela me tira da zona de conforto, né? Só, Antônio, que começa a virar um problema se isso começa a me gerar insegurança, medo, ansiedade, né? Então a gente trabalha... Talvez você é leal, mas o outro não é leal, né? Você tem todo esse... Mas aí é que está o X da questão. Em processo de análise, né, ou numa psicoterapia, a gente trabalha assim até onde a pessoa quer chegar e até onde está bom para ela. Porque se o sentido da vida é ela sempre tá no topo ou ser melhor que o outro, aí calma aí que tem alguma coisa errada acontecendo. Ela precisa estar bem para ela mesma com ela mesma. Ela não precisa ser a melhor sempre, o tempo todo em tudo. É porque, na verdade, vamos supor, nós vivemos num eterno julgamento, né? Olha, vai engordar, quer dizer, sempre tem alguém observando, então isso causa um certo desconforto nas pessoas. Somos analisados praticamente em tudo, né? Até na questão do comer, do alimentar. Então eu acho que, de uma certa forma, acaba fomentando mais essa nossa ansiedade. Medo de sair do padrão. Existem pessoas que engordam e elas estão saudáveis fisiologicamente falando. E aí essa pessoa precisa ver o que ela sente quando ela se olha no espelho. Porque, Antônio, mesmo que uma pessoa comece a engordar e chegue num grau de obesidade, quem enxerga o que está no espelho é o nosso interior. Então, algumas pessoas magras que estão dentro dos padrões de beleza, quando elas se olham no espelho, elas não gostam do que elas veem, mesmo que elas estejam magras. Mas existem pessoas acima do peso que, quando olham no espelho, elas estão num processo de tanto amor próprio, tanto bem-estar consigo mesmas, que elas gostam do que elas veem no espelho. Isso é legal, né? E isso tudo depende do quê? De como é o mundo interior, os processos psíquicos que a pessoa está vivenciando. Porque o que eu vivo dentro de mim, eu manifesto fora. Ok. Algo mais você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão passando por esse processo, né, que não estão conseguindo controlar o quanto está comendo, a frequência que está comendo, que elas observem um pouquinho como que está o relacionamento dela com as pessoas com quem elas convivem. Eu acredito que elas vão chegar a uma conclusão de que esses relacionamentos precisam ser melhorados. E aí a gente vai pedindo para a pessoa assim, pensa mais um pouquinho, como que está o teu relacionamento com você mesmo? Então, se relacionar consigo mesmo, a maneira como a pessoa lida com ela mesma e como ela lida com quem convive com ela, diz muito sobre a quantidade e a qualidade do que ela está se alimentando. Ok. Bom, nós gostaríamos de agradecer, estamos aí no final do programa, o Michael Fernandes, Estofados Ivaí, aqui de São João do Ivaí,
pelo apoio dado ao programa. Gostaríamos de agradecer também aos patrocinadores. Gostaria de agradecer aqui a Mais Fish, através da família Pini Silva, Edilson, Márcia, Matheus e Vitória, e como também ao Supermercado Acopar, que através aí do Edson Marcos, da Gislaine, família Marcos, obrigado. O objetivo deste programa é levar, acima de tudo, um pouco mais de reflexão para todos nós da importância do cuidado da saúde mental. Isso é importantíssimo. Portanto, temos toda semana a presença aqui da nossa psicóloga Maricele, e a gente traz aqui em debate para que os temas sejam colocados, debatidos, levados. O espaço está sempre aberto para novos temas e vocês podem enviar aí as sugestões. Obrigado, até o próximo Poderosamente. Perfeito.